E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo à aula 3 do Intensivão do Desenho Técnico. Obrigado para vocês que estão assistindo todas as aulas. E para quem chegou agora de paraquedas, eu recomendo que assistam a aula 1 e a aula 2 antes de começarem a aula 3, porque é um conhecimento acumulativo. Eu estou indo aos poucos progredindo e ensinando passo a passo para a gente aprender a interpretar um desenho técnico. Então, para quem já assistiu a aula 1 e a aula 2, vamos continuar daqui. Bom, vocês já sabem que isso aqui é uma vista isométrica de uma peça. É uma perspectiva isométrica. Agora nós vamos fazer o rebatimento de vistas dessa peça. Então aqui nós temos o rebatimento de três vistas. A vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Isso a gente já entendeu como funciona esse rebatimento. Porém, se vocês perceberem, agora tem uma informação a mais que antes não tinha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Agora nós temos essa linha pontilhada. O que significa essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada, resumidamente, é para mostrar aquilo que a gente não consegue enxergar. Vamos entender aqui no desenho. Nós fizemos primeiro a vista frontal. Então, tem todo o desenho da vista frontal que a gente consegue enxergar. Porém, se vocês perceberem, lá atrás tem um chanfro. E esse chanfro a gente não consegue ver da vista frontal. Só que ela existe na peça. Se esse chanfro existe e a gente não consegue enxergar naquela vista, então a gente vai representar ela com linhas pontilhadas, que nem está mostrando aqui. Se a gente fazer o rebatimento para a vista lateral esquerda, que é essa aqui, a gente vai conseguir enxergar o chanfro. Se a gente enxerga o chanfro, então ele está aparecendo para nós. Porém, esse rebaixo que tem aqui no desenho não aparece mais para a gente. Se ele não aparece, nós temos que indicar no desenho. A gente não está enxergando, mas ele aparece. Ou melhor, ele está no desenho, aquele chanfro, o rebaixo. Então, a gente representa aquele rebaixo com linhas pontilhadas. Já na vista superior, a gente consegue enxergar tanto o chanfro quanto o rebaixo. Então, não tem nada em linhas pontilhadas. Então, para vocês entenderem, quando tem algum detalhe da peça que a gente não consegue enxergar numa determinada vista, ela tem que ser representada em linhas pontilhadas. Tudo aquilo que a gente enxerga é linha cheia e tudo que a gente não enxerga é linhas pontilhadas. Então, toda vez que vocês forem ver um desenho e enxergarem uma linha pontilhada, significa que tem algum detalhe que naquela vista a gente não consegue enxergar. Porém, em alguma outra vista vai mostrar esse detalhe. Porque no desenho técnico a gente temos que mostrar todos os detalhes da peça. Então, se naquela vista não tem, vai ter alguma outra vista, algum detalhe que vai mostrar aquela parte oculta que está pontilhado. Que é o nosso caso aqui. Na vista lateral ou na vista superior, a gente consegue enxergar o chanfro. Da mesma maneira, o rebaixo. O rebaixo a gente consegue enxergar na vista frontal e na vista superior. Então, o detalhe que a gente não consegue enxergar na vista lateral e alguma outra vista está mostrando. Então, é bom deixar bem claro isso aí. Então, a gente já viu que tem dois tipos de linhas que a gente pode encontrar no desenho. A linha cheia e a linha pontilhada. Porém, essas não são as únicas linhas que a gente consegue encontrar no desenho. E aí que vem o nosso próximo tópico, que é os tipos de linhas. No desenho técnico, existe diversos tipos de linhas. E essas linhas, elas são normalizadas, pois tudo no desenho técnico existe uma norma para padronizar o desenho. Então, a norma que rege os tipos de linhas é a NBR 8403. E quem define isso é a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Norma Técnica. Ou seja, existe a ISO, que é uma organização internacional de normas, e o Brasil tem a ABNT. A ABNT, ela utiliza muito da ISO, que é a norma internacional, como referência para fazer as próprias normas. Então, as nossas normas no Brasil, elas são muito similares às normas ISO. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, é na ABNT que a gente tira essa dúvida em relação às normas.
Então, essa é a norma para os tipos de linhas. Então, aqui são alguns exemplos de tipos de linhas que existem. Existem mais outras que vocês podem pesquisar na internet. Pesquise no Google o nome dessa norma, NBR 84013, baixe a norma e dê uma lida. Lá vai mostrar todos os tipos de linhas e os exemplos de utilização desses tipos de linha. Então aqui eu peguei um print de uma parte delas para mostrar para vocês. A primeira linha é a linha contínua larga. Ela serve para contornos visíveis e arestas visíveis. Ou seja, quando a gente faz o rebatimento de vista, tudo aquilo que a gente consegue enxergar é feita com linha cheia, contínua larga, que nem no desenho que eu mostrei anteriormente. Agora nós temos aqui o tipo de linha contínua estreita, ou seja, ela é igual a outra, só que ela é um pouco mais estreita. E ela tem outras funções. Serve para linhas de cotas. As linhas de cota é onde a gente coloca as medidas das peças, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem linhas de intersecção, linhas auxiliares, linhas de chamadas, achuras, enfim, outros tipos de linhas é feito com a contínua estreita. A larga, ela é restrita para os contornos das peças, os contornos visíveis. Então temos aqui uma linha contínua estreita à mão livre, que ela não tem um padrão, ela segue a mão livre. Então são limites de vistas, cortes parciais, enfim. Existem outros recursos no desenho técnico que a gente pode utilizar, fazer um corte parcial numa peça. É como se a gente quebrasse a peça para ver dentro dela um determinado ponto. E é com esse tipo de linha que a gente indica esse corte. Tem a contínua estreita zigue-zague. Essa linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Então vocês podem baixar a norma e ver certinho que na norma mostra os exemplos de utilização dessas linhas. Aqui nós temos a tracejada larga, que a gente acabou de ver, que é para contornos não visíveis, arestas não visíveis, ou seja, ela faz parte do contorno da peça, mas mostra detalhes que naquela vista a gente não consegue enxergar, porém existe na peça e ela tem que ser representada. Então a gente usa essa aí. Tem a tracejada estreita para contornos não visíveis e arestas não visíveis também. E temos ali a trace ponto estreita, que é para linhas de centro, linhas de simetria, trajetórias. Enfim, aqui são alguns exemplos de tipos de linhas. Então vocês têm que ficar ciente que existem vários tipos de linha e é bom conhecer todas elas, porque uma hora você vai pegar um desenho e vai ter um tipo de linha que tu não conhece, aí vai dificultar a interpretação. Tu pode acabar interpretando errado o desenho. Por isso que é importante conhecer todos os tipos de linhas. Então eu estou apresentando para vocês alguns, mas existem mais outros. Então aqui nós temos a nossa norma e aqui nós temos um desenho. Primeira coisa do desenho, a gente consegue ver as linhas de contorno, que são as linhas da peça, das arestas da peça. A gente consegue ver aqui, linha, traço e ponto, que são as linhas para simetria, trajetórias, linhas de centro, que no caso aqui está representando linhas de centro, que é o centro dos furos. Nós temos aqui as linhas de cota, que se vocês perceberem, ela é mais estreita que as linhas da peça. Por que isso? Porque se as linhas de cota tivessem a mesma espessura das linhas da peça, num desenho cheio de cota, tu ia começar a confundir, não ia saber o que é linha de cota, o que é linha da peça. Isso é um erro que eu vejo muito acontecer. As pessoas usam a mesma espessura de linha, tanto para peça quanto para cota, e isso é errado. Isso polui o desenho e acaba atrapalhando na interpretação. Por isso que existe uma norma para definir isso aí. E aqui nós temos a cota. O que é a cota? A cota é onde a gente coloca as dimensões da peça. Então uma cota vai ter a linha de cota, que é onde o valor dela fica posicionado, e temos a linha de extensão, ou seja, se a cota está muito afastada, vai ter uma linha de extensão levando da onde a gente quer cotar até a linha de cota propriamente. Então, a cota tem esses detalhes. E falando em cota, eu quero mostrar para vocês alguns erros que eu encontro
em desenho técnico. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. O erro mais grave que eu encontro é cotas maiores sobrepostas a cotas menores. O que eu quero dizer isso? Se vocês olharem o detalhamento do lado direito, vocês vão ver que ele está mal organizado e tem cotas maiores passando por cima de cotas menores. O que eu quero dizer? A cota maior aqui de 45 está passando por cima da de 28 e a de 15. E existe uma regra. Primeiro tu cota as menores e depois tu vai cotando as maiores, como se desenha do lado esquerdo. Então, muita atenção para não sobrepor uma cota em cima da outra. E aqui também a cota de diâmetro, ela pode ficar aqui em cima. Então, o desenho técnico ele tem que ser limpo e organizado. E esse é um erro que eu vejo muito em desenho. Geralmente por pessoas que acabam pulando a etapa de aprender desenho técnico para depois começar a modelar, a começar a detalhar. Eles acabam pulando esse processo. E é uma etapa. O desenho técnico é a base de tudo. Então, se vocês querem saber sobre regras de cotagem, existe uma norma também falando sobre regras de cotagem. Então, é a NBR 10.126. Essa norma aqui, ela rege sobre cotagem e desenho técnico. Também recomendo que vocês deem uma lida na norma até para vocês aprenderem, porque não vai dar tempo de ensinar e explicar todos os detalhes aqui no intensivão. Outra coisa importante também que a gente tem que saber é os formatos de folhas. Então, no desenho técnico, por padrão, a gente usa os formatos série A, que é o A0, A1, A2, A3 e A4. Existe uma continuação A5 e A6, mas não é usado. É usado até A4. E vocês têm que entender como é que funcionam essas folhas. Uma folha A4, ela é metade da folha A3, ou seja, uma A3 é exatamente o dobro de uma folha A4. A mesma maneira a folha A2. A folha A2 é o dobro de uma folha A3. A1 é o dobro de uma folha A2 e A0, que é esse retangular aqui maior, é o dobro de uma folha A1. Então, vai sempre dobrando o tamanho. E como que a gente define que formato que devemos usar para os nossos detalhamentos? Bom, não existe uma regra dizendo qual formato tem que usar. Porém, tem que usar um conceito de que é usar a menor folha possível para o entendimento do desenho. Ou seja, se tu vai querer detalhar um parafuso, que é um item pequeno, não adianta querer usar uma folha A2, uma folha A3, não tem necessidade. Se usa uma folha A4. Da mesma maneira que se tu quer detalhar um eixo, sei lá, um eixo de 2 metros, que tem muitos detalhes, que tu não consegue encurtar ele ou reduzir a escala. Então, tu utiliza uma folha A3, ou tu vai fazer um desenho de montagem, que requer muitos detalhes, tem vistas explodidas. Talvez uma A4 não seja recomendado, já que a escala vai ficar muito reduzida, o desenho vai ficar muito pequeno e a gente vai acabar não conseguindo entender o desenho. Então, utiliza uma folha maior, uma folha A3. E para as folhas maiores, geralmente é construção civil, é grandes maquinários, então é grandes equipamentos que precisam de vários detalhes, várias vistas. Aí tu utiliza uma folha 2, A1, mas normalmente tu escolhe a menor folha possível para o desenho que vai ser detalhado. Então, se atentem a isso aí. E aqui também eu trouxe diversas normas referente a desenho técnico. Não são todas, mas eu trouxe algumas para mostrar para vocês a grande variedade de normas que tem no desenho técnico. E se vocês estão percebendo, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês conseguindo entender como funciona o rebatimento de vistas, o restante é só seguir as normas, seguir normas de cotagem, seguir normas de achuras, detalhes, o emprego das escalas, enfim, vai seguindo as normas. Então essas aqui são algumas das normas que a gente tem para desenho técnico. E algumas delas a gente já falou durante o intensivão. Então, se a gente pegar essa peça aqui então, para a gente poder concluir o nosso intensivão, nós temos essa peça aqui. Então a gente já sabe que nós temos uma vista frontal, uma vista lateral
Agora uma vista lateral direita, já que ela está do lado esquerdo, porque nós estamos enxergando esse lado da peça, rebatido para cá. Temos uma vista superior. Aqui a gente já consegue ver um corte parcial. Nós temos uma linha feita à mão livre, temos achuras aqui, que é uma linha mais fina. Então já identificamos aqui um corte parcial. Por que esse corte parcial? Aqui nós temos um furo. Se a gente olhar pela vista frontal, a gente não consegue enxergar o furo, já que ele está escondido. Então a gente faz um corte parcial para conseguir mostrar o furo lá dentro da peça. E toda vez que a gente faz um corte numa peça, nós temos que achurar para representar que ele foi cortado. Então o corte parcial usa uma linha à mão livre e usa achuras. A mesma coisa na vista superior. Foi feito um corte parcial para mostrar o furo. Aqui nós temos algumas linhas invisíveis, que é essas linhas pontilhadas, que é as linhas tracejadas, mostrando detalhes que a gente não consegue enxergar naquela vista. Essa linha aqui, mais comprida, pontilhada, ela está mostrando esse raio aqui vazado, que pela vista lateral a gente não consegue enxergar. Aqui nós temos as linhas pontilhadas dos furos, que a gente também não consegue enxergar. Nós temos aqui traço e ponto, que são linhas de simetrias, que está mostrando a simetria do furo. Está mostrando que isso aqui é um furo. Então aqui nós temos algumas cotas com as medidas da peça. Então a gente já começa a entender o desenho, que esse 10 milímetros é a espessura dessa parte de baixo. Nós temos aqui o diâmetro de 8, que é referente à dimensão do furo. Nós temos aqui o raio de 8, que é referente a esse raio da peça. O raio de 10, que é o raio da peça. Diâmetro de 8, que é a relação ao diâmetro do furo. Então agora a gente já começa a entender melhor o desenho técnico. Então eu queria agradecer a vocês por terem participado dessas 3 aulas. Foram aulas que eu chamo de intensivo, que é um intensivão, porque não tem como se aprofundar completamente em desenho técnico em poucas aulas. Mas espero que aqui vocês já tenham saído com um pouco de conhecimento, vocês tenham aprendido como funciona o rebatimento de vista, consigam entender os tipos de linhas, que cada linha tem uma função específica, a importância de uma vista isométrica no desenho, que a gente olhando esse desenho aqui, ajuda a entender melhor as vistas rebatidas. Existem muitos outros recursos que o desenho técnico utiliza que são importantes, mas pelo menos aqui já teve uma base. Eu tenho certeza que daqui vocês já vão conseguir interpretar diversos desenhos. E aquilo que vocês não souberem, se encontrarem um desenho que vocês não saibam o que é, deem uma pesquisada, entendam o que é aquele recurso, porque existem outros recursos que eu não mostrei, como corte, como um detalhe, enfim, e alguns outros, seção. E agora que a gente terminou o intensivão, eu quero apresentar para vocês uma surpresa que eu trouxe para vocês, alguns bônus para quem queira adquirir o meu curso completo de leitura e interpretação de desenho técnico. Não é a função do intensivão, por isso que eu resolvi terminar o curso agora que eu terminei o intensivão. Eu vou falar um pouco desse bônus. Então, para quem quiser dar um passo adiante, continue no vídeo que eu vou explicar os bônus. Então, são 3 bônus que eu trouxe para vocês. O primeiro bônus eu tinha falado para vocês, que é o curso básico de SolidWorks. Porque o curso que eu criei, ele é todo voltado para dar uma base para quem já quer começar a utilizar o SolidWorks e modelar as primeiras peças. Então, junto com o meu curso de leitura e interpretação de desenho técnico, vai vir um curso básico de SolidWorks. De lá vocês vão sair modelando muitas peças e já podendo fazer alguns projetos. E também resolvi dar de brinde para quem adquiriu o curso nas primeiras semanas, que é uma biblioteca de componentes para o SolidWorks. Ou seja, eu tenho uma biblioteca que eu venho guardando há anos com componentes como parafuso, arruela, motores, enfim, são inúmeros componentes que ajudam nos projetos. E são mais de 1.500 arquivos e eu estou sempre adicionando mais arquivos, mais componentes.
E o terceiro bônus, que é um mega desconto, que é um desconto que provavelmente só agora, para quem participou do intensivão, que vai receber esse desconto. Dificilmente vai ter um desconto igual a esse posteriormente. Então, o desconto é um desconto de 40% de desconto para quem utilizar esse cupom, que é o cupom Desenho Técnico de Sucesso. Utilize esse cupom para ganhar 40% de desconto, ou seja, o curso que sai por R$ 97,00, deixa eu calcular aqui, que eu nem cheguei a calcular quanto que vai ser o desconto. Então vamos botar aqui 97. Ó, de R$ 97,00 vai sair por R$ 58,20 utilizando esse cupom, ou seja, é quase metade do preço. Só que esse cupom ele vai ser válido somente até o dia 31 de maio de 2022, às 11h59 da noite. Ou seja, até o final do mês. Deu o 1º de junho, o cupom de desconto acaba. Porém, o curso de SolidWorks e a biblioteca, eles vão continuar indo para quem adquiriu o curso e eu não sei até quando esses outros bônus vão durar. Por enquanto eu vou deixar, mas a ideia é que com o tempo eu também retire esses outros bônus. Então, muito obrigado por vocês terem participado do intensivão. E para quem quiser adquirir, seja bem-vindo ao meu curso e lá vai ser um curso completo com o suporte que eu vou dar para vocês. Então, muito obrigado e até mais.